Quando uma empresa ela vai iniciar o processo de importação, geralmente começa a fazer pesquisas, percebe que existe uma série de informações que precisam ser levantadas para daí sim começar a fazer a execução do processo. Como uma dica que eu gosto muito de dar é que a primeira coisa que você deve se preocupar é com o fornecedor. O primeiro passo é você encontrar o fornecedor certo, fazer as negociações certas e aí sim, depois você vai se preocupar com o capital. E por que eu falo isso? Nós já tivemos casos de alguns clientes que chegaram para nós e falaram assim: eu quero fazer uma importação, já sei o produto, já sei exatamente como ele tem que ser, só que um amigo meu fez uma importação, levou um prejuízo ou acabou caindo num golpe ou teve algum tipo de problema relacionado ao produto. Geralmente, quando as empresas caem nesse tipo de problema, a falha ela estava justamente no processo de negociação com o fornecedor. Então, esse cliente ele chegou para nós com uma demanda, ele já trabalha conosco aí já fazem mais de 3 anos e quando ele trouxe essa necessidade, ele queria fazer uma importação de um produto que ele chegasse no Brasil, colocasse na gôndola e já fosse direto para revenda. Então ele tinha que vir em embalagens específicas de 4 quilos, né, com a logo, com as cores, tudo certinho da empresa. E o receio dele era que não chegasse dessa forma aqui no Brasil, porque essa outra empresa conhecida dele fez a mesma negociação do mesmo produto, encontrou um fornecedor, chegou no preço ideal, né, no preço dentro do quanto que era aceitável para eles fazerem a importação. Só que no momento do embarque, eles não chegaram a tratar com relação à embalagem. Então o fornecedor fez o embarque, produziu, a empresa aqui no Brasil efetuou os pagamentos, só que na hora do embarque, da chegada aqui no Brasil, o cliente abriu o container e estava lá dentro uma embalagem, eram sacos de 400 quilos cada saco, então ele teve que tirar essas embalagens, reembalar, colocar nos pacotinhos de 4 quilos, para daí sim colocar nas lojas para efetuar a venda. Então, no momento da negociação, houve essa falha. Quando nós recebemos essa demanda e percebemos a insegurança do cliente, nós iniciamos o processo de negociação e o primeiro passo que nós demos foi justamente tratar a respeito da embalagem. Então solicitamos ao fornecedor que ele nos garantisse que a embalagem de 4 quilos era uma embalagem resistente, que iria atender os requisitos que o cliente estava pedindo, para daí sim entrar nos detalhes relacionados ao pagamento. O primeiro passo foi imprimir essa embalagem no pacote como deveria ser feito. Fizemos os testes, então ela precisaria ficar de pé, porque ela vai ficar direto na gôndola, teria que ter uma alça para carregar e ela precisaria suportar esses 4 quilos para facilitar o transporte do cliente. Então todos esses testes foram executados. No momento em que nós finalizamos essa etapa, nós partimos para a segunda etapa, que seria a negociação do preço e a negociação com relação aos pagamentos. Então, quando nós entendemos a necessidade do cliente, nós fizemos a negociação exatamente como eles precisavam e no final das contas o produto chegou aqui prontinho para executar a venda. Então, o primeiro passo, o primeiro detalhe que precisa ser entendido é justamente isso: encontrar o fornecedor, você passa todas as suas necessidades relacionadas ao produto, para daí sim você seguir com relação aos pagamentos. E outro detalhe importante com relação ao fornecedor é que antes mesmo de você fazer qualquer tipo de pagamento a ele, solicite a ele um tempo ou um dia, marque uma data para enviar alguém até lá para executar algum tipo de inspeção de qualidade. No momento em que o chinês, que é a empresa, que o seu fornecedor recebe esse pedido, caso ele seja evasivo, diga que você precisa pagar primeiro ou que por algum motivo ele não pode te receber, pode ter certeza que ele está tentando te enganar de alguma forma. Então, a recomendação: acha um outro fornecedor e não segue mais trabalhando com esse. A partir do momento que ele aceita receber a sua empresa ou o seu agente lá na China para fazer a inspeção que você está solicitando, provavelmente ele já executa esse tipo de trabalho, então a segurança acaba sendo muito